gente, olá amigos. Estamos aqui hoje numa resenha muito interessante, falando dos blocos carnavalescos de fantasia da União das Escolas de Samba Paulistanas, da nossa querida UESP, a matriz do samba. E eu estou aqui com a mesa pesada, peso pesado aqui nessa mesa. Do meu lado aqui, nosso querido diretor de carnaval da UESP, Francisco Júnior Smedley. Gostaria até de pedir para ele dar já o seu boa noite aí para a rapaziada. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco Júnior, conhecido como Smedley. Estou hoje como diretor de carnaval da UESP e vamos bater esse papo com vocês. Vindo também de lá da nossa ponta esquerda, não tão ponta esquerda assim também, né, Demis? Pô, jogo bola, hein? Lateral, tem né? uns caras aí que estão na minha reserva, mas tudo bem. Demis Roberto, além de grande diretor de carnaval de São Paulo, diretor de harmonia, também é o vice-presidente da UESP e trouxemos aqui também para poder dar o seu boa noite, Demis. Bom, boa noite a todos. Hoje vamos bater aquele papo legal sobre os blocos de fantasias. Acho que vai ser bem legal, a gente vai esclarecer bastante dúvidas aí que as pessoas tiveram lá do simpósio ainda. Acho que vai ser bem interessante para a gente poder trocar essa ideia e bater esse papo e vamos entender um pouquinho mais do que é os blocos de fantasias. E trouxemos também para abrilhantar aqui a nossa discussão, as informações sobre os nossos blocos, trouxemos também o nosso coordenador geral aí dos nossos cursos de avaliadores, também professor do nosso curso de avaliadores e uma pessoa importante, porque também é o nosso professor de samba tema, que hoje a discussão dos blocos vem muito em cima desse quesito. Danilo, gostaria que também desse uma boa noite para o pessoal aí. Boa noite, gente. Nós vamos estar trabalhando bastante. Não se incomoda que a rouquidão é natural, eu sou rouco mesmo. É natural, mas... E olha, eu sou rouco e eu não tenho cantado muito não, mas a rouquidão é natural e a gente vai estar desenvolvendo alguns temas e alguns conteúdos que são muito importantes para nós, para a evolução dessa obra maravilhosa que é o trabalho dos blocos. Algo inédito no Brasil. É importante lembrar isso. Maravilha, perfeito, Danilo. E também, para falar da parte artística, para falar como o carnaval ele vai se desenvolver através de toda a sua arte. O carnaval também não podemos deixar, a gente sempre lembra que é um tripé entre dança, canto e ritmo, mas também a parte artística não pode deixar de lado. Aí trouxemos também o nosso grande carnavalesco, diretor de eventos da UESP, Eduardo Caetano, e professor também do curso. Edu, por favor, também dá uma boa noite, pessoal aí. Obrigado, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui e poder aí explanar e dar uma desenvoltura melhor do novo entendimento sobre esse conceito de bloco de fantasias, né, quais as mudanças que haverá e as observações a ser pontuadas. Maravilha, maravilha, Edu. E eu, Alexandre Magno Nenê, estou presidente da UESP, mas fiz questão de estar aqui falando hoje esse podcast, porque é algo que a gente está batalhando bastante dentro da UESP, porque a nossa menina dos olhos, nossos blocos de fantasia, que durante todos esses anos ele está se passando por um processo de mudança muito contundente. E aí a gente gostaria, inclusive através desse bate-papo aqui, Edu, Danilo, Demis, Smedley, de mostrar para o mundo a real face dos nossos blocos de fantasia, que muito também tem as pessoas confundem com esse modelo de bloco que a cidade adotou. E aí vou até para começar já aqui no nosso... na nossa que estamos aqui fazendo da direita para a esquerda aqui, da minha direita para a esquerda. Vou começar aqui pelo Smedley. Smedley, as grandes mudanças que você percebe entre os blocos de fantasia da UESP e os blocos de rua, que a gente tem esse nome na cidade de São Paulo, cresceu demais. Quais são as grandes mudanças estando bem objetivo na questão de regulamento, de quais são essas diferenças que as pessoas precisam saber, entender qual que é um e qual que é o outro? Na realidade, os blocos de fantasia, o próprio nome já vem dizendo, né? Eles estão para se divertir no carnaval, mas é um concurso. Mas eles têm também modelos de fantasia. Diferente de uma escola de samba que tem que contar uma história, eles têm uma limitação de fantasias, que são no mínimo um modelo, no máximo 6, e nisso eles desenvolvem um tema. Eles não vêm contando uma história, eles contam um tema, que aí o nosso Danilo vai explicar melhor sobre isso daí.
Ah, que maravilha. É porque as pessoas precisam entender que, obviamente, os blocos eles são manifestações espontâneas. No entanto, a UESP traz um concurso de fantasia. Eles são obrigados a apresentar um tema, eles são obrigados a apresentar algo que vai fazer com que na avenida os avaliadores tenham também essa incumbência de poder ter, de julgá-los, de avaliá-los, de ter essa diferença. Então, por isso que é importante, primeiro, a gente já iniciar falando essa diferença, porque hoje virou uma grande moda os blocos na cidade de São Paulo, virou uma grande moda. São Paulo hoje, talvez de números absolutos aí de participantes, é o maior carnaval do Brasil nesse conceito, e muito também por conta dos blocos. Mas daí já quero também colocar o Demis aqui na conversa. Demis, até porque você vem também, você, quanto diretor de carnaval de escolas de samba de grupo especial, grandes, escolas de samba pesadas, que tem aí uma tradição muito... porque a cidade de São Paulo, muito importante para a cidade de São Paulo, como você vê hoje o espetáculo dos blocos? Até porque você tinha uma visão do que era desfilar no sambódromo, com o grupo especial de carnaval de escola de samba da cidade de São Paulo. Como você vê hoje, como que está esse espetáculo dos blocos de fantasia? Como você vê ele? Como foi para você esse impacto? Olha, eu tenho gostado muito do espetáculo dos blocos. Eu acho que a direção da UESP, através da presidência do Nenê, fez alguns acertos e algumas modificações que só vieram a engrandecer o trabalho dos blocos. Eu acho que foi uma grande sacada nossa tirar os blocos da Avenida São João, embora estivesse ali no local tradicionalíssimo do Carnaval de São Paulo, mas era um local que estava dando muito problema, tinha muitos blocos de embalo. Eu faço essa diferenciação entre blocos de fantasias e blocos de embalo. Acho que essa diferenciação é importante ser feita. E quando nós tiramos ali da questão da São João, da Avenida São João, que era um local tradicionalíssimo do Carnaval de São Paulo, mas em virtude dos blocos de embalo, estava prejudicando muito a nossa concentração, a chegada, estava muito complicado a logística para os blocos. E a nossa ideia inicial era levar os blocos lá para o Campo de Marte. Sim. Essa era a nossa ideia, fazer ali próximo do sambódromo, já com a ideia de trazer os blocos para uma semana antes do carnaval, até porque naquela época nós não tínhamos carnaval uma semana antes, e a gente entendia que os blocos têm que abrir o Carnaval de São Paulo, então ele tem que ser o primeiro do calendário, até para você tirar ele do meio das escolas de samba, exatamente para poder diferenciar mesmo os blocos das escolas de samba. Perfeito. E aí, em virtude da pandemia, o acesso 2 da Liga acabou começando uma semana antes também. Perfeito. E aí acabou que meio que a nossa ideia acabou não dando perfeitamente como nós queríamos. Mas quando nós trouxemos os blocos para a Vila Esperança, foi, na minha opinião, um crescimento exponencial. Muito. Porque nós trouxemos os blocos para a Vila Esperança, nós colocamos os blocos uma semana antes, então nós separamos eles pelo menos das escolas de samba da UESP. Perfeito. Porque em alguns momentos concorria o desfile. Sim. E isso o impacto não era muito bom. Sim. Então, quando nós trazemos os blocos para uma semana antes, para uma pista para eles, montada, sim, pensando exclusivamente, inicialmente neles, isso já fez um crescimento. E aí, quando a gente faz o simpósio, tentando diferenciar samba enredo, ou enredo, porque a primeira coisa que você escolhe para começar um carnaval é o enredo, sim, ou o tema. Certo. E essa diferenciação de enredo para tema já traz uma mudança gigantesca, sim, naquilo que os blocos precisam fazer. Sim. Então eu acho que a gente tá, para não me prolongar, porque se deixar eu fico aqui o dia inteiro, a noite toda falando, então para passar para os demais colegas, eu acho que nós tivemos alguns acertos em relação aos blocos, entendemos que ainda podemos evoluir mais. Certo. Eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para ser pensada exclusivamente para bloco. A gente vai discutir algumas, entre aspas, algumas polêmicas, que não é polêmica, na verdade, definições, né, que os blocos precisam entender. E eu acho que nós estamos no caminho. O bloco
é, sem dúvida nenhuma, o grupo mais importante dentro da UESP, não só porque ele tem um número bastante significativo de blocos, mas porque é o único grupo que fica na casa. Que tá dentro da casa. Eles nascem na casa e ficam na casa. Então eles são extremamente importantes para a diretoria. São filiados de verdade, né? Eles são nossos. É verdade. Ninguém Nosso, mete a mão. ninguém mete a mão. E se mexer com os blocos, mexeu com a diretoria. Né? Eu mesmo crio regra e eu mesmo eu vou quebrando as regras. Na verdade, quero retomar essa ideia. O Demis entrou num assunto bacana. Quero voltar com o Smedley aqui na conversa. E daqui a pouco eu chamo, em vez de chamar o Danilo, depois eu vou chamar o Edu, porque o Demis trouxe uma questão sobre como ele trouxe essa questão do que eu acho que talvez o maior entendimento dos blocos seria através do conceito visual, do conceito o primeiro passo, que é o tema, o que é enredo, tema. Eu vou chamar daqui a pouco o Edu. Mas você falou de uma coisa bacana, Demis, e aí é bom a gente deixar explicado para as pessoas, e aí por isso que eu quero novamente chamar o Smedley, porque assim, muitas pessoas falam que o bloco é uma mini escola de samba, e o bloco não, o bloco tem caráter, assim como o Demis falou, o bloco tem a sua característica própria, o bloco tem a sua vertente, o bloco tem o seu caminho, ele não é uma mini escola de samba. Por que ele, Smedley, quais talvez as maiores diferenças que tem aí dos blocos em relação que a gente pode apresentar para as pessoas até sobre regulamento, para falar por que um tem isso, outro tem aquilo. Eu queria que você ajudasse um pouco nessa explicação que o Demis trouxe aí para nós. É importante explicar para as pessoas. Um dos pontos mais principais seria, por exemplo, a escola de samba ela vem com um abre-alas. O bloco ele não precisa ter um carro grande, ele tem que ter um pé de passagem, ele tem que vir com uma alegria. Então, o carro, muitas vezes, nem sempre o carro grande significa que ele tenha, porque ele não precisa contar uma história, é um tema. Então, uma coisa, aí entra na parte visual. O visual dele conta mais. Certo. A escola de samba, ele tem que ter um casal. De mestre porta-bandeira. E o bloco é uma estandarte. É uma estandarte, né? Entendeu? O bloco, ele não vem contando uma história com as fantasias. Ele vem dizendo o tema com a fantasia. Certo. Por isso que é limitado só em 6. Então, são essas diferenças. E outra, o que conta mais nos blocos é a espontaneidade das pessoas no desfile. A espontaneidade, entendeu? Sim. Tanto que eles não são julgados com evolução e harmonia. Sim. Entendeu? Sim. Essa é uma das principais diferenças. Perfeito, porque aí é bacana ressaltar essas diferenças, porque assim, quando se fala que uma escola de samba um bloco é uma mini escola de samba, até eu tenho um amigo presidente Raoni, chamado de escola de samba. Se chama de escola de samba, ele fala que inclusive, na verdade, estou falando, Raoni, inclusive foi, se nós estamos aqui hoje fazendo essa discussão, é graças a ele. Obrigado, presidente Raoni. Inclusive, ele está aqui conosco, estou brincando com ele aqui, participando aqui desse bate-papo, porque ele é um dos grandes incentivadores dos blocos, ele é herdeiro de bloco, ele tem o DNA na veia de bloco. Então, quando eu chamo alguém chama o bloco dele de escolinha ou chama de bloquinho, ele fica doido. Então, é importante a gente poder falar essas diferenças que a gente precisa trazer para todo mundo. O bloco, por exemplo, a ausência de alguns elementos do regulamento que vão diferenciar uma coisa da outra é importante. Como o Smedley trouxe, mas, por exemplo, o bloco não tem ala de baianas. Bloco, pode continuar, Demis, por favor. Eu acho que é uma grande diferença nos blocos das escolas de samba. Mestre de porta-bandeira, que não tem o estandarte. Comissão de frente, que não tem. Baianas, que não é obrigatório. Não tem. Não tem. Mas se eu quiser levar, eu posso. Sim. Então não é obrigatório. Sim. Entendeu? É até importante entender a diferença de obrigatório e do que é proibido. Porque é proibido ter baiana? Não. Não é proibido. Se você quiser levar, tudo bem. Inclusive, se eu quiser falar de um tema, né, Demis, por exemplo, de Carmen Miranda, eu posso levar perfeitamente. Não é proibido. É que esse não assunto é pro
Edu. É que não é obrigatório. Por exemplo, nas escolas de samba, a baiana é obrigatório. É quesito obrigatório. Perfeito. Então, essa diferença. E eu acho que, por exemplo, o Smed até colocou, não contradizendo, é claro, não, mas quando você olha o pé de passagem, que não é um pé de passagem, porque hoje em dia todos os blocos têm carros grandes, que não é obrigatório. Por conta do espetáculo está muito grande. Mas quando você olha, dá a impressão de que é um abre-alas. Sim. Entendeu? Que o nome. Ele até mudamos o nome. Né? Que o nome não é abre-alas. Exatamente para poder. Era abre-alas, mudamos o nome para abre-alas, justamente por regulamento. Hoje é esse lugar do aliar, porque antigamente era alegoria. Era alegoria. De então, na verdade, os blocos precisam ter um carro. Esse carro ele pode ser um pé de passagem, mas hoje ninguém faz isso. E diferenciando os blocos do bloco de embalo, na minha opinião, a principal diferença é que não pode o abadá. Sim. Essa é uma grande diferença. No bloco de embalo, pode o abadá está permitido, deles. Tudo Sim. ótimo. Sim. Nos blocos de fantasias, o abadá não vale. Sim. E não vale exatamente para valorizar o espetáculo. O grande espetáculo. É para valorizar o espetáculo. Não é porque a diretoria é chata, não é isso. E acho que também tem uma outra coisa que o Smedley acabou não falando. Nos blocos não pode ter a compra de fantasia. Certo. Eu posso reaproveitar as fantasias desde que eu mude. Na UESP a gente não pode reaproveitar, mas a gente sabe que muitas escolas acabam fazendo isso, dão aquele truque, mas nos blocos isso é mais rigoroso. Sim. Do que nas escolas de samba. Tanto que no acesso 3 você pode reaproveitar. Sim. Do 2 em diante, não. Pode. Mas nos blocos, isso é muito mais. Fica muito mais evidente. Difícil, porque os blocos estão mais de olho, os presidentes estão mais de olho. Então, esse reaproveitamento. Que eu não estou falando do reaproveitamento de você pegar a fantasia e você modificar. Estou falando do reaproveitamento de você ir lá comprar e colocar. Sim. Diferente, né? E cola, né? Então, esse também é uma questão fundamental dos blocos, que é a proibição do uso de abadá, que eu acho que foi um crescimento grande também para o bloco, porque aí a pessoa, você diferencia claramente, olha, isso aqui é o bloco de fantasia, isso aqui é um concurso, isso daqui é o bloco de embalo. O cara que vai curtir, que vai tomar vai sair com a cerveja na mão e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ô, Demis, até você entrou nesse assunto, é bacana, porque a gente pode já automaticamente colocar o Edu na conversa, porque assim, nós estamos nesses últimos anos, não estou nem falando da nossa gestão, estamos falando inclusive desde da Batalha do Cachito, da Presidente Léa lá atrás, porque desde que o bloco saiu do sambódromo do AMB, que foi para a rua, daí foi um movimento da Edileia dos Santos, de levar ele para onde o público estava, porque no AMB a gente estava até com dificuldade de público, e os blocos lá dentro a gente percebeu que eles estavam muito tendo uma diretriz de escola de samba. Eles estavam todos voltados para ser escola de samba. E isso era muito diferente. Então, das questões visuais, Edu, gostaria até que você explicasse essa diferenciação, por que o escola de samba, qual que é o conceito de escola de samba, dessa questão de montar um enredo, e o que é um conceito do tema que os blocos levam, até para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Tá, vamos lá. Bom, uma escola de samba, a diferença da escola de samba para o bloco primeiro é a liberdade que se tem, né? No bloco não se tem tantas regras, no bloco as pessoas têm mais liberdade de movimentação, são mais espontâneas, não fica engessada. Numa escola de samba, nós temos que ter o tema ou uma narrativa escrito literário. O que é isso? Você tem que ter um texto do começo, meio e fim, né? Ele pode ser construído ou desconstruído, linear ou não linear, a forma que você quiser. O que eu tiver escrito no enredo, né, numa escola de samba, muitas pessoas falam que enredo é o samba enredo. O enredo é a história que se conta e o samba é a música que se canta para representar a leitura daquele tema. Né? Então tem essa diferença aí. E quando você tem uma escola de samba, você tem que colocar na avenida aquilo que você se propõe através do enredo.
Da escrita, né? Da escrita. Então você tem que cumprir aquele ponto de balizamento, começo, meio e fim, ou desconstruído, né? Não tendo começo, meio e fim, mas de uma forma que você consiga identificar todos os pontos principais na avenida do que está escrito. Perfeito. Já o tema, não. O tema é uma coisa mais solta, assim, total liberdade. De que forma que é isso? Você tem o tema lá, circo, o que engloba o mundo do circo. Tudo aquilo que engloba aquele universo, aquele mundo, ele cabe dentro do tema. Certo. Tá? Então você tem a total liberdade, a criatividade de poder aproveitar elementos, né, que você tem no mundo do circo, sem ter essa obrigação, sem ter essa função de ter esse fio condutor por obrigatoriedade. Certo. Então, quanto mais simples, mais limpa for a fantasia, mais clara for a fantasia, então palhaço é palhaço. Certo. Então eu não vou ter um palhaço malabarista cantando em cima de uma bicicleta. Certo. Né? Então o tema tem isso, tem essa liberdade de leitura, essa simplicidade. Isso faz parte até dessa nossa novo conceito de regra, né? Que nós estamos colocando para diferenciar bem o que é um bloco de fantasia e uma escola de samba. Perfeito. E você aproveitar, então, além dessa liberdade visual, esse conceito visual de identificação mais simplista, não é falta de criatividade, ao contrário, né? A criatividade ela vale muito. Muito. Mas uma forma de leitura que todos podem identificar de uma forma direta, exatamente, né? Uma forma mais limpa, num conceito que todos consigam entender. Qual que é o tema? O tema é futebol. Então você vai ver uma ala com bola, uma ala vestida de juiz, uma ala de bandeirinha. Isso é uma linguagem muito clara e que todos têm conhecimento. E isso é muito bacana também, Nenê, e a todos, né? Que eu costumo dizer sempre que o carnaval, né, deixou de ser uma festa pagã para ser uma festa cultural. Perfeito. E então esse fator de ser uma festa cultural ele favorece também que as pessoas tenham uma outra visão do carnaval, sendo escola de samba, que é uma coisa mais regrada, e sendo bloco onde a diversão chega em todo mundo, entendeu? Então todos através do samba tema ali, ele consegue entender facilmente essa plástica na avenida. Sim. E trazer recordações afetivas, e trazer visuais do qual o conceito do cotidiano, sem rebuscar muito, sem aquela coisa muito intelectualizada, certo. Entendeu? Isso, uma forma mais limpa, uma forma mais tranquila, de leitura mais aberta. Edu, você entrou num ponto interessante, porque toda vez que alguém me pergunta essa diferença, eu gosto sempre de explicar através de um... Eu sempre dou a mesma explicação. Eu pego uma lata de cerveja para explicar. E eu nem bebo, mas eu gosto de explicar através de cerveja. Porque assim, quando você vai falar de escola de samba, quando você vai apontar um enredo, eu vou falar da cerveja. Então eu vou contar o enredo da cerveja. Como é que eu vou falar? Eu vou lá vir desde lá de trás, de como que foi feito o primeiro que conseguiu fazer a fermentação da cerveja, da plantação, depois ele passa por um processo de produção, aí ele vai para a industrialização, para enlatar, no final de tudo, que ele passou por tudo isso, ele vem para a mesa do brasileiro, aí do brasileiro e do mundo. Aí a cerveja é a loira gelada, a cerveja é bom para o samba, futebol, e a gente toma a cerveja até cair. Eu costumo dizer isso. No tema, não. Eu vou falar da cerveja, eu pulo toda essa parte. A cerveja é a loira gelada que a gente vai beber até cair e pronto. É uma leitura muito simples. Aí eu costumo dizer, e aí se você concorda com isso, Edu, que tipo, o tema, na realidade, diferente de achar que quando a gente fala de uma leitura simplista, é como você falou, o palhaço, quando a criança enxerga um palhaço, ele sabe que é um palhaço. Essa que é a leitura simplista. E eu costumo fazer essa defesa através da cerveja. Não sei se talvez eu estou viajando ou se é esse caminho. Não, a defesa é correta, né? É correta. Mas, porém, vale lembrar que no enredo você pode ter essa desconstrução. Você começou numa ordem cronológica, sim, né? Exato. Então, plantou ali o trigo, colheu o trigo, sim. Foi para a fermentação. Mas pode também o enredo ele ser de outra forma, sim. Mas desde que tenha todos esses pontos principais que você citou. Vai agregando eles, sim. Por obrigatoriedade, sim, do enredo. Sim, sim. Tá? Então, isso é boa coisa aqui. Ó. O enredo você tem a obrigatoriedade de ter determinados elementos. Certo. No tema você não tem essa obrigatoriedade. Perfeito. Porque você vai lançar aquilo que você acha que é mais fácil de leitura e que chegue mais rápido, de uma forma direta, no conceito de quem está assistindo ou até dos participantes. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu costumo dizer sempre, nas aulas do curso, que é muito bacana o tema, porque você sempre traz a memória afetiva, não tem jeito. Sempre. Né? Posso me exmicuir nessa? Por favor, vamos lá. É porque eu acho que também para ficar claro,
o enredo necessita de uma sinopse. Porque Sim. a sinopse vai explicar o que é o enredo. Vai estar todos esses O detalhes. tema necessariamente não precisa. Perfeito. Porque o tema eu jogo o tema. Eu falo, ó, cerveja. A cerveja. Cerveja. Pronto, cada um o que, fala que da tem? forma que O que quiser. tem na cerveja, amigo? Faz aí que eu vou encaixar aqui. Agora, a sinopse eu sou obrigado a escrever. A dizer Porque o eu que tá lá. dou lá o nome, cerveja. Aí ele vai falar, mas peraí, mas você vai começar da onde? Você vai começar do trigo? Você vai começar do Egito? Você vai começar da onde? A cerveja é preta? A cerveja é branca? Como é que é? E só Tô interrompendo certo? um pouquinho, tá certíssimo, mas só para deixar claro para as pessoas que não são do carnaval ou não têm total entendimento, né? A sinopse ela é livre, tá? Então, por mais que eu tenha conhecimento de como que é feita a cerveja, o jurado, o avaliador, ele vai em cima daquilo que eu estou escrevendo. Digno daquilo que está escrito. Daqui está escrito. Sim. Mesmo sabendo que é uma mentira, a cerveja é feita de semente de girassol. Isso não existe. Não existe, mas o avaliador vai ter que entender que ficou claro Sim. aquilo para ele. Sim. Entendeu? Já no tema, não. No tema você vai colocar uma forma direta que todos entendem. Então não tem como você inventar nada, entendeu? Até porque a pessoa precisa identificar. Exatamente. O Nenê usa uma coisa que eu gosto também quando fala de bloco. E também é do seu tema. Ele falou o seguinte: se você precisa explicar, é enredo. Não é tema. Não é Você tema. explicou enredo. Tá aí, exatamente. E a mesma coisa que você falou da fantasia. Se eu olho a fantasia e eu preciso E alguém- justificar, Isso, alguém precisa me eu explicar preciso o que é aquela justificar, fantasia? não é de bloco, é escola de samba. escola de samba. Até para a gente poder trazer, não perca esse raciocínio, Edu, mas eu quero trazer o Danilo para a discussão, porque são dois pontos elementares aí na discussão dos blocos, que um dialoga com o outro, que no início da sua fala aí, Edu, você já começou explicando que o propósito do desfile dos blocos é uma coisa mais solta, mais alegre. O Smedley também trouxe essa afirmação de que os blocos, na verdade, as pessoas vão para brincar o carnaval. Hoje, diferente da escola de samba, que tem muita regra, que está sendo até chato desfilar como escola de samba, os blocos não, a gente afirma que eles têm de extravasar o carnaval. Para extravasar o carnaval, aí a gente precisa também da questão da música, precisa de trazer o samba-tema para dentro da discussão, que ele vai se encaixar aí nessa discussão da diferença de uma escola de samba e dos blocos, de uma forma também muito Perceptível, né? isso, perceptível. E aí eu quero trazer, e aí a gente vamos fazendo esses links com a discussão da questão visual com a questão do samba, Danilo, que eu gostaria também que você explicasse por que precisa, a gente fala, na diferenciação de escola de samba e dos blocos, através do samba, que é algo que é a alma também da coisa, né? Junto com a bateria. Né? Como você explicaria para as pessoas aqui entenderem, de fato, e por vezes, essa diferença de um samba enredo para um samba tema, um samba de escola de samba para um samba de bloco? Sim. O nosso Edu já nos ajudou bastante, porque ele falou do enredo, do roteiro, né? E a escola de samba tem que seguir um roteiro, né? E o samba tema, ele tem uma diferenciação, e eu falei isso no simpósio, né? Fizemos um simpósio dos blocos na UESP para os blocos. Isso, para os blocos, para todos os dirigentes. E o samba-tema, ele é exposto, ele não é explicado. Certo. Há uma diferença muito grande, porque o samba-enredo, o nome já está dizendo, tem um enredo. Então ele tem uma história que vai ser contada, um dito popular. O Edu falou que ele pode ser contado de N formas. E isso vale para a questão visual e vale para a questão musical. Ele pode ser contado de N formas, de maneira direta ou indireta. Isso também vale para o samba-tema. Ele também pode contar direto ou indiretamente. Mas só que, como ele tem um tema, quando o Edu falou e vamos usar os exemplos para fortalecer isso, quando o Edu falou do exemplo do circo, né? E dos elementos do palhacinho, tal, é palhaço, é circo, tal. Quando ele falou desses elementos, o samba-tema vai elencar esses elementos. Ele não tem a obrigatoriedade de elencar todos, porque é uma obra musical, ela não tem nenhuma delas, nem o samba-enredo, nem o samba-tema, tem essa obrigatoriedade. Mas algo que salta aos nossos olhos, né? Por ele ter um tema, ele não ter de desenvolver um enredo, sua estrutura literal de letra musical tem necessariamente que ser sensivelmente menor.
sensivelmente menor em relação ao samba enredo. Em relação aos sambas enredo. Em relação ao samba enredo. Uma outra coisa que salta aos nossos olhos, né? E que a gente falou muito isso. O samba enredo, ele nasceu de um lamento. Né? Perfeito. A nossa cultura do samba, ela nasce do lamento. Né? E isso, graças a Deus, até hoje a gente leva para as avenidas. Né? Para o samba tema, o lamento é inviável. Inviável. Um pouquinho. As pessoas que não conhecem, não têm entendimento, o que é um lamento? Que características são essas? Obrigado, Edu. Boa pergunta. Lamento, o que seria um lamento? O lamento vem lá da cantiga dos escravos, da senzala, que era o quê? Era aquele momento em que você... Vou falar lá de trás. Aquele momento que o escravizado se recolhia às senzalas com todas as dores e para acalentar, e aí você tem imagens lindas, né? Normalmente muitas mulheres, homens, entoavam cânticos. Da nossa hereditariedade, da nossa cultura, que tem base africana, nós costumamos cantar a alegria e a dor. Certo. Isso é o que nos fortalece. Sim, esses cantos emanavam a dor, né? Sim, emanava a dor, o sofrimento, o fortalecimento para resistir a dores. O foco de quem está produzindo um samba tema é o quê? É produzir euforia, é catarse musical. Ele precisa ter como base a alegria. A alegria. Que aí é totalmente contrário ao lamento. Totalmente contrário. E aí e o lamento, que é um instrumento, um artifício muito útil para o samba enredo, né? Ele é inviável para o bloco. É inviável para o bloco por conta da sua condição. O bloco tem que cantar alegria. Outra coisa, aí que está ligado direto à ideia do tema. Se eu tiver que explicar, já não é tema enredo. Aí eu certo? estou falando de samba enredo. Nenê falou. Olha, aí, poxa, eu estou produzindo uma peça musical, né? Eu vou elencar elementos que vão se ligar ao tema. Mas nós trabalhamos, e por isso que essas mudanças, nós sabemos que elas vão ser graduais. Sim. Né? Porque é uma mudança estética e é uma mudança de conceito. Conceito musical e visual. Sim. Pegando um gancho, o Danilo, o que você estava falando, eu, o Demis e o Nenê, nós estávamos escutando muito os sambas que foram gravados esse ano e nós estávamos comentando. Depois, os sambas temas desse ano deu um grande salto. Se vocês escutarem os sambas desse ano e comparar com o do ano passado, você vai ver a diferença que teve por conta do simpósio. Eles começaram a entender essa diferença. Se você pegar isso, os blocos estão não todos com a sua grande maioria, porque alguns ainda já estava com algum, né? não, já estava com o projeto pronto, né? Então alguns conseguiram ainda correr para desconstruir, mas os sambas, temas desse ano, estão, na sua grande maioria, tema. E aí, Danilo, em cima do que o Smedley está colocando, porque assim, a gente tá num processo de transição, inclusive estamos aqui, esse podcast, até para a gente explicar o que são os blocos, para as pessoas entenderem, para as pessoas gostar cada vez mais dos blocos, porque tudo que você entende, você tende a gostar, né? E com isso, Danilo, a gente fez um simpósio explicando passo a passo, explicando as questões musicais, as questões visuais, as questões de dança e tal, mas uma coisa acho que é importante, você falou que o samba enredo ele vem através, característica do lamento. Então o que se aproxima mais, que você pode dizer, o samba tema ele se aproxima de qual estilo de música? Acho que também é importante o Danilo. Pode ficar aí, Danilo. Acho que é importante o Danilo colocar também, porque eu vi alguns compositores que fazem a composição de samba tema dizendo o seguinte: agora a UESP está falando que só pode ter samba a maior, né? Sim. Não é isso que nós estamos falando. Estou confundindo as coisas. Lamento com menor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Legal. É importante porque isso vale para a escola de samba e vale para o bloco. Né? Existe aquilo que a gente fala, inclusive nas aulas, existe a cultura das escolas de samba, existe a cultura dos blocos, que, olha, eu gosto, o nosso samba tem que estar em Lá maior. Pô, mas é uma cultura dele, não é obrigatório. Sim. Tá? Nós temos músicas extremamente alegres que estão em menor. E menor. Tem uma que começa assim que ninguém conhece. Parabéns pra... né? Menor. Triste, né? Triste, né? Entendeu? Então, Quer mais empolgação que isso? mais empolgação, né? E aí, por exemplo, o samba tema, nós temos que, assim, para ter uma proximidade do que se espera do samba tema, as marchinhas de carnaval antigas. Perfeito. As marchinhas de carnaval adaptadas na batida e no conceito do samba. Sim. São a ideia das marchinhas de carnaval. Sim. Veja, as marchinhas de carnaval, normalmente elas trabalhavam mais ou menos um tema. Sim. Né? Trabalhavam um tema, não explicava muito e vamos para a alegria. Exato. E aí você vê o quê? Uma coisa que salta aos olhos. Né? Quando nós olharmos uma escola de samba, a gente falou aqui dos mini escola e tal, o bloco, ele tem de ser percebido como bloco visualmente, musicalmente, de primeiro momento. Perfeito. Primeiro momento. Ele não pode... Olha, ai, meu Ficar Deus, na dúvida. eu não estou entendendo o que está sendo contado. Não estou entendendo... E nem o que está sendo cantado e nem o que está sendo... está sendo mostrado. Está né? sendo mostrado, né? Por isso que a gente fala em exposição. O tema ele é exposto. Certo. Ele não é explicado. Perfeito. Ele é exposto. Perfeito, Danilo. Oh, show de bola. E aí a gente... Nenê, pode falar. Desculpa. Tem uma coisa também que o Danilo colocou que acho que também é interessante dele explicar, que é a questão do lamento. Quando ele disse que não dá para o bloco começar com lamento, alguém deve estar pensando assim, mas o que seria esse lamento? Vou dar um exemplo aqui. Tem um exemplo de uma escola que eu sou apaixonado por ela, mas eu não vou dizer qual que é o nome. Da onde que é? Mas que ela começa, um samba maravilhoso dela começa com ô, re, 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 re. Pô, isso vem lá lá dos escravos. Perfeito. Um bloco não vai passar alegria começando com ô, né? Não tem jeito. Imagina você chegar, você em bloco e falar: não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso. Entendeu? Sim, sim. Isso é o lamento. Sim. Isso é o lamento. Na verdade, é aquela cantiga de fortalecimento que vai nos emocionar. Sim. Você vai se emocionar de outra maneira, você vai chegar às lágrimas. Mas o bloco, o tema, não espera que você chegue às lágrimas. Ele quer o sorriso. Ele quer o sorriso, quer a alegria. Ele não quer lágrima, ele quer sorriso. Quando o Danilo fala dessa questão da catarse, a questão de extravasar o carnaval, fala tudo isso, aí, Edu, você enquanto cabeça de carnavalesco, agora esquece o Edu professor, o Edu diretor da UESP, cabeça de carnavalesco. Tem alguns temas, aí nós estamos já falando só de bloco, não estamos mais falando de escola de samba. Tem alguns temas que você, por exemplo, tudo que eles estão falando aqui da questão do lamento, alguns temas que linkam diretamente ao lamento. Fala um pouco sobre isso, Edu. O que você, por exemplo, não indicaria para que a gente, um tema de bloco para poder ir para a avenida? Vamos lá. Quando se começou a falar, né, o Danilo e o Demis começaram a comentar sobre referências de samba exaltação ou de marchinhas, né? Automaticamente me veio que não é tema, é enredo, né, mas que automaticamente me trouxe essa memória de uma reedição de um carnaval de uma escola de samba que começa falando de um país, né, que sofreu pela destruição, pela corrupção. Perfeito. Então, tudo aquilo que você começa como negatividade, automaticamente direciona ao visual negativo, sim. E automaticamente direciona a um samba negativo. Certo. Tá? Então, vamos lá, alguma coisa de imediato que me lembre que seja negativo. Vamos lá, Titanic, por exemplo.
Certo. Não dá pra falar tema Não do dá pra falar Titanic. Não dá. Porque como é que nós vamos? Você vai falar de uma coisa que afundou. É o que vem na cabeça. A cena Mas mais sim, melancólica pode. lá dos músicos afundando, tipo... Como vai falar o Não tema vai Titanic rolar. com o músico afundando? Afro é difícil falar. Nazismo, exatamente. Nazismo? Vai falar do Entendeu? nazismo no... Então não Pô, tem como. Eu tenho uma curiosidade também. Estava numa escola de samba e aí chegou a proposta de fazer um carnaval sobre uma cidade. certo. E aí, pesquisando toda essa temática da cidade, né? O diretor de carnaval, esses diretores de carnaval também é difícil, viu? Sobrou pra Aí, mim, Plácio, viu? eu vou te dar uma Mas o diretor de dica. carnaval que é ele hoje. Eu vou te dar uma dica. Fala, você sabia que essa cidade foi o primeiro naufrágio no Brasil? Aí eu falei, Fui eu! É de mim que ele tá Ele tá falando falando. de você, por isso que ele falou. aí, eu falei, tá, mas eu vou começar com o naufrágio. Entendeu? Não tem condições. É de mim que ele tá falando. Perfeito, pô. é perfeito. Foi um enredaço, hein? É. Entendeu? E aí a gente... bacana, você trouxe eu tô aqui imaginando... eu fiquei imaginando o desfile dos blocos do Titanic, o navio afundando, o bloco afunda junto. Vai afundar e na apuração vai afundar também. E é interessante porque assim, uma das coisas que a gente fala para que... pedir até pro Edu trazer esse tipo de exemplo que a gente pode conversar, justamente porque o bloco, por exemplo, ele não é para falar... Inclusive tem algumas questões de religiosas que fica difícil você vai lá e ficar falando de alegria, de extravasar, porque são questões sérias, são questões que você precisa... Né, tudo bem, alguns falam, não, mas Deus é alegria, Deus, tudo bem, mas assim, às vezes quando você fala não só dos deuses africanos, mas de outras mitologias, eu tirei dos orixás, aí como é que você vai falar dando risada de uma coisa que é muito séria, né? Como é que você vai ficar? Triste, né? Até pra, Isso. escola de samba isso é complexo. Muito. Porque quando você vai falar... eu falei nos 500 anos da aparição de Nossa Senhora, e nós tivemos uma dificuldade gigantesca. Por quê? Nós não dava... Numa escola de samba, não podia falar de Nossa Senhora com o dedinho levantado. Pra cima, não dá. Só que eu também, como escola de samba, eu não posso fazer uma procissão Sim. porque a pessoa da arquibancada está esperando outra coisa. Certo. Então, até quando você fala de um tema como esse em escola de samba, você tem certa dificuldade. Então, se esse tema já é difícil para a escola de samba, Imagina não pra um cabe em bloco. Não cabe Não de jeito cabe em nenhum. bloco. Não cabe. Não dá nem para imaginar, né? Não cabe, não ponto. cabe. E aí, Smeder, você vai relembrar. Agora vamos pro avesso da coisa. De alguns. Hoje eu dou sempre esse exemplo também de um samba, que aí, Danilo, melhor falar do que nós, de um samba da Tupi, quando era bloco. E a Tupi do nosso querido Luiz Pinho, que foi nosso diretor. E o Pinho, sinto muita saudade dele, mas ele deve estar aqui com a gente, tenho certeza, que ele adorava esse tema bloco. Até porque ele também era oriundo de bloco, né? E aí a letra da Tupi do samba do Pinho falava. O tema era o papel. O tema era o papel. Um tema, falou, quando chegaram para mim que o tema papel, eu falei, gente, vocês estão malucos, tema papel? Mas aí é que vai também tanto da quem propôs o tema e do compositor, porque aí o samba falava... E a composição é do próprio composição Pinho. do próprio Pinho. Que ele falava, sou papel de carta, sou papel de pão. Levo bons segredos para o coração, que aí é o bilhetinho lá, o Correio Elegante. Sou papel de carta, sou papel de pão, levo bons segredos para do coração. Sou papelão, que é papel de segunda. Sou bem macio para limpar a sua mão. Então, isso é bloco. Isso é bloco, Isso é ser sátiro, bloco. né? É sátiro, tem sátira no meio, tem a questão da duplicidade, né? De você, né? o humor. Humor. Isso aí. Desculpa te atrapalhar, eu tô olhando a cara do Davis. Ele vai falar uma coisa. Eu vou deixar pra ele porque ele gosta desse tema que ele adoro vai essa falar. parte. E aquele pretinho passado no saco. Eu acho sensacional. É o samba do Vovó Bolão. Sim. Isso, a gente Samba tema a do gente Vovó virava Bolão. dando Ele vinha risada. falando do café. A gente virava. Entendi. Olha o duplo sentido. A gente no estúdio, quando a gente rolava de dar risada. Ele começou a rir na voz guia. Por quê? Porque a gente Então ficou uma coisa Porque a do gente- pessoal ficar Uma catarse, né? Entendeu? dava um duplo sentido, uma sátira uma boa. sátira, Uma sátira, um duplo isso. sentido,
Se você tivesse com a mente aberta, você ia logo entender Sim. que era o café, mas se você tivesse com a mente mais. Você já ia Mais pensar outra pesado, coisa, mas aí é com você. É isso, Eu achava mas muito louco. Esse é o sentido do samba. Sim, Isso, e o Nenê falando, eu vi o Demis, eu já lembrei da cena, porque nós ficamos mesmo. Sim, e era isso. Aí, você, hoje, Edu, que a gente está falando dessas questões, por isso que é bacana trazer essa discussão, tanto com um especialista em visual, especialista em música, em samba, e também os especialistas aqui da questão de carnaval, porque muitos pensam que o Demis trouxe essa questão da confecção das fantasias, pô, mas você fazer um carnaval alegre, talvez, eu não sou carnavalesco, mas, pô, pro carnavalesco, trazer algo leve, alegre, também deve facilitar a compreensão do tema. Não sei, Edu, você acha que é melhor para falar sobre isso do que eu. Não, com certeza, né? Até porque quando você fala de uma coisa que traz felicidade, automaticamente a espontaneidade, o humor, ele fica mais aflorado. Sim. Tá? E automaticamente a identidade também das pessoas em participar daquilo, né? Sim. É muito mais gostoso você participar de alguma coisa que transmite alegria do que tristeza. Exato. Isso é fato. Exato. E você também consegue reverter esse humor no conceito visual, que Com é muito certeza. bacana. Entendeu? Isso que é interessante. isso. Eu acho que isso que é o mais interessante. Porque, por exemplo, quando você pega uma fantasia de uma escola de samba, eu tenho que ter tanto detalhe nela que, por exemplo, um carnavalesco chegou a colocar numa fantasia de uma escola de samba em que eu era diretor de carnaval 250 pedrinhas. Sim. Isso para reproduzir 60 fantasias, 250 pedrinhas, isso mata qualquer. O bloco não. Eu tô falando. Não tô exagerando, não, tô falando a real. Sim. Mas pro bloco isso não há nenhuma necessidade. Quando você faz uma fantasia, e o Edu pode falar muito bem disso, quando você faz uma fantasia para a escola de samba, ela precisa ser mais detalhada. Necessariamente, quando você vai colocar, e até a gente coloca mesmo, você vai falar um Ogum numa fantasia de uma escola de samba, ele vai ter a espada, ele vai ter a paramenta, ele vai ter A lança. Não. Esqueci. Fugiu também, cara. Não, o Não, escudo. o escudo. Ah, Agora, num bloco, se eu for representar o Ogum, se eu colocar só a espada, tá representado. Claro que não é pra colocar o Ogum, não é isso. Não é nem pra falar de Ogum. Eu tô só dando um exemplo, pelo amor de Deus. Era o que eu ia falar. eu acho que não é questão de ser mais detalhada. Assim como o bloco é uma mensagem mais direta, ela pode ter uma concepção mais simplista, mas que não tenha menos esbelho, mais capricho. Não, sim, Tá? sim. Deixar sim, bem claro sim, aqui. sim. De uma escola de samba, na verdade, é que o conceito de criatividade ele é avaliado diferente também. Sim. Tá? Sim. Então, quando eu vou avaliar um bloco, por exemplo, eu vejo a mensagem direta que essa fantasia me traz e se houver sacada ou não. Caramba, que sacada. Sim. Valeu. Para mim tá valendo. Teve uma leitura clara, uma leitura objetiva e transmitiu aquilo que eu precisava entender em cima do que foi proposto. Sim. Numa escola de samba, não. Numa escola de samba é criatividade, material utilizado, volumetria, concepção de cores. Não que no bloco não tinha que ter. Mas a mensagem direta e mais objetiva, ela facilita muito, entendeu? Facilita. Eu não tenho que ficar incrementando para o jurado entender, pô, o cara é bom, ele foi criativo, olha só. Então, o palhaço que é do circo, que é simplesmente um palhaço, né? Que é o palhaço brincalhão, o palhaço bobalhão, num bloco, na escola de samba ele é um palhaço brincalhão, de peruca vermelha, com o cinto é grande, que tem que ter o apito, que mostra a língua, que aperta o chapéu, sai uma flor. E porque Entendeu a complicação? porque esse formato de palhaço, ele era da Europa, ou ele era de tal lugar, ou ele vem do circo tal, do circo de Moscou, outro é do circo... Então você tem que direcionar para onde era o palhaço. No bloco não, você só vai falar, o palhaço e Eu pronto. acho que seria interessante, num próximo episódio, a gente trazer fantasias, Imagens pra gente colocar, Boa ideia. falar e colocar, falar e mostrar. Para mostrar essa diferença, a gente pode até pegar temas, enredos parecidos. Sim. A gente fala, ó, olha a diferença. Isso é tema, isso significa quase a isso mesma é coisa enredo. que isso. Só Sim. que isso no bloco e isso Sim. na escola de samba. Desculpa, Nenê. Não, pode falar. Uma fantasia de bloco, você olha e você identifica
De prontidão. Imediatamente. Uma fantasia de escola de samba, muitas vezes você tem que olhar o título para entender qual que é a proposta a ser apresentada. Se você não lê o enredo, você não vai saber Não vai saber o que é. O que ela representa. Exatamente isso. Perfeito. Só pegar o ganchinho, o Nenê falando, né, e falando do samba, o mesmo exemplo que o Edu deu cabe também para o samba-tema. Sim. Samba-tema, assimilação direta. Pela estrutura dele, a tendência, e eu fiquei muito feliz porque alguns presidentes me falaram, né, e comentaram, falaram, olha, teve uma diferença no nosso ensaio. A gente tinha muita dificuldade de assimilação do canto coletivo. E, a partir do momento que eles começaram a trabalhar o samba-tema como ele deve ser, a assimilação é imediata. É imediato totalmente, porque fica mais leve, fica mais solto, fica mais direto. E quando você ainda consegue dar a pitada de humor no samba, aí ele porque a ideia do samba-tema também, né, Danilo? É você passar uma vez na avenida, na segunda vez o público já está cantando com você. Por isso também ele remete nas questões das marchinhas carnavalescas. A marchinha carnavalesca, se você cantava junto com Olha a Cabeleira do Zezé, como o Demis trouxe aqui, na segunda você estava cantando junto. Então, essa é a diferença. Quando você fala que a métrica, a questão da construção do samba, ela tem que ser muito menor do que hoje são os samba escolas de samba. E aí quero entrar num assunto aqui também, daqui a pouco a gente, para não estourar o horário aqui também, mas é interessante a discussão, sobre a questão do desfile no sentido da empolgação. Porque o que nós estamos falando aqui do samba, ter essa sensibilidade de passar alegria, transmitir algo fácil, transmitir e mais gostoso ao mesmo tempo, ele vai impulsionar a dança. E a dança nada mais menos do que a junção do que é o quesito evolução e o quesito harmonia, que aí nós estamos falando da dança e do canto. Se o samba, você na segunda vez já está ajudando os componentes a cantar, então ele já está fazendo metade do seu papel. E a dança, com um samba leve, um samba alegre, um samba que você vai estar transmitindo a todo momento empolgação, a dança, o bloco, o que ele se diferencia da escola de samba hoje na dança? É a questão que não tem essa coisa de se preocupar se está abrindo clarões, se está abrindo excessivos, a questão de existe o buraco, mas ele é algo que for muito excessivo. E também não está tendo invasões, e algo que é importante na dança é que o bloco ele tem limitações sim de quantidade de fantasia, mas quando você não tem a invasão, você não precisa se preocupar de deixar todo mundo enfileiradinho, todo mundo certinho, e aí facilita e impulsiona a dança. E no quesito empolgação, o nome próprio já diz, é empolgação. As pessoas estão lá, teve uma discussão nós, foi interessante, inclusive um presidente falou assim, pô, mas no meu bloco tem uns bêbados. Eu falei, vale, traz esse, pode trazer. Ele faz parte da pode trazer pra dançar, empolgação. porque o bloco é isso, é empolgação. E aí quero até falar um pouquinho sobre isso, Smedley, como é que você está vendo essa diferença do conceito de dança, de escola de samba, porque os blocos estavam vindo com esse conceito, sim, e hoje, como é que eles estão trazendo para a avenida? Como é que está essa diferenciação? Então, igual eu estava falando, né? O samba esse ano o samba vai ajudar muito. E nós vamos ter eu posso quase que cravar que a empolgação tanto do público que influencia também quanto dos próprios folhões, vamos dizer assim, dos blocos, vai ter um up. Certo. Tá? Eles já vinham mais soltos. Certo. Tá? Mas ainda tinha alguns blocos que ainda estava meio amarrado, sim, como se fosse uma escola de samba, enfileirado. Alguns já estavam soltando. Com esses sambas, temas que foram feitos esse ano, a tendência é todos estarem quase no mesmo sentido de empolgação. Sim. Nenê, eu queria também, desculpa, mas eu adoro interromper, né? Vocês percebem. Desculpa, mas é que o Smedley tocou num assunto que eu acho que acho que os meus pares vão ficar com raiva de mim. Mas eu vou falar, que eu sou polêmico. Não contratem diretores de harmonia das escolas de samba para comandar desfile de bloco. Eles vão enfileirar, colocar um atrás do outro. Por quê? Porque é o padrão. É o padrão. Eles já fazem isso. Então, né? quando você traz um diretor de harmonia,
Não é para não trazer, mas quando você traz um diretor de harmonia de uma escola de samba para vir dirigir bosque, você fala para ele, olha, esquece o que você está fazendo lá. Deixa o pessoal curtir, você só aqui organiza, faz a concentração. É uma bagunça organizada. Deixa o pessoal se divertir, solta. Inclusive você vai se divertir também. Vai também. Entendeu? Porque eu vejo tem muitos blocos que vão lá e pegam diretores de harmonia de escolas de samba. Aí quando você vai ver na montagem dos blocos, tá aquela fila um atrás do outro. Eu vejo o diretor de harmonia, fila de 7, fila de 8, fila de 9. Isso é padrão de escola de samba. E já é o caminho para se engessar o desfile. Então quando você deixa, vai lá, rapaziada, monta aí. Monta aí que vai ter a contagem. Vamos que vamos. Deixa o pessoal curtir. É interessante porque aí vou falar enquanto professor do curso de evolução, de empolgação, a dança dos blocos, ela permite, diferente da escola de samba, que, por exemplo, que você faça um poropopó na avenida. Sim. Na escola de samba, se você fizer, você não é bem aceito, pode ser penalizado, dependendo do conceito do desfile. Por exemplo, se eu estiver falando do ator de futebol, depende de ter lá um poropopó, mas naquele momento lá só para representar e pronto. Nós já chegamos a momentos de presidentes, eu já vi isso na avenida, Sim. Não estou falando nada que eu não vi, não. Estou falando que eu já vi, eu presenciei. A pessoa na ala sambando no pé e o presidente, não samba não, que vão perder ponto. Tá erradíssimo. No bloco já não é assim, né? Não, no samba aí. Se diverte. E assim, o Demis, inclusive no manual de avaliador, ele fala que no bloco estão liberados cambalhotas, giros, estão liberados esse tipo de coisa que vai cada vez mais impulsionar a alegria no bloco, está liberado. Então, muito dessa questão da visão do diretor de harmonia, que é tudo organizadinho, no bloco ele se perde. No bloco cai por água abaixo, porque ele precisa cada vez mais manifestar a sua alegria, extravasar a sua alegria, né? Obviamente, como falamos aqui, é uma bagunça organizada, mas não pode deixar de ser bagunça no sentido de pular, brincar o carnaval. Isso que é o mais interessante. O Demis trouxe algo importante nessa discussão, porque os diretores de harmonia, aqui não estamos falando mal de diretor de harmonia, não estamos falando contra ninguém, mas eles já vêm com o pensamento de construir uma escola de samba na avenida, na pista. É cultural, né? É o que ele faz, né? Não adianta, gente, os presidentes, a gente discutir no simpósio, não adianta a gente falar de samba-tema, não adianta a gente falar de tema, não de enredo, não adianta a gente falar de tudo isso se chegar no dia do desfile, o cara enfileirar e engessar. Né? Engessar. Então, verdade. A gente precisa tem que ter, tudo que a gente discute, ela tem que ser representada no desfile. Sim. Então, se a gente fala, olha, é tema, o tema é livre, se o Edu fala, olha, simplicidade no visual, se o Danilo fala, olha, o samba tem que ser autoexplicável. Se no desfile o diretor de harmonia engessar o bloco, tudo saiu por água abaixo. Não adiantou nada que a gente falou. Inclusive, voltando à questão visual, Edu, como é que a gente vai falar que a pessoa tem que dar uma cambalhota se ela tá lá com a fantasia de parecendo um destaque central da Beija-Flor? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, outra questão também que no bloco também tem essa facilidade é o menos volume, né? Não ter a necessidade de ter essa volumetria, esse conceito aéreo, Sim. o carnaval aéreo, né? Sim. Então o carnaval ele é mais linear, mas de uma forma menos volumosa, entendeu? Certo. Que favorece também muito, né? A Favorece liberdade, movimentação, porque o componente com o costeiro, por exemplo, ele fica limitado a alguns movimentos. Sim. Né? Uma cabeça muito grande, também limitado a alguns movimentos. Sim. Então o bloco tem essa liberdade também. Eu evito dar exemplo dos nossos blocos, até para não dar a impressão que a gente está protegendo A, B, ou falando mal de C, enfim. Mas outro exemplo que eu dou sempre, eu vi uma vez o desfile, aí quero mandar um abraço para o presidente Tchelo, do Mocidade Amazonense,
e ele tinha feito uns fantasminhas na avenida. E aí era Puta, fantasminhas, como se fosse, a gente faz... Imagina um fantasma que você faz na sua casa. Pega o seu lençol e põe e faz os dois. Mas ele fez alguma coisa no grafite que deu um efeito bacana. Então, mas aquilo dava um visual na avenida sensacional e era totalmente a cara do bloco. É isso que a gente, quando traz aqui essa diferença de fantasia, você olhar, bater a fantasia e falar, ó, aquilo é escola de samba. Não, isso é fantasia de bloco. Então, isso acho bacana trazer esse tipo de... E aí o Demis falou uma coisa que a gente vai... Obviamente, essa discussão não vai acabar aqui, a gente precisa de mais um programa para poder discutir, mas mínimo, trazer também esses detalhes, para o Edu explicar melhor, através em cima de imagem, que isso é interessante para falar. Bacana. Eu acho que esse foi o pontapé do que a gente tem que discutir. Ainda tem bastante coisa para a gente falar. Eu acho que tudo que a gente discutiu é uma síntese de 10 programas que vão ser feitos. Exato. Porque a gente resumiu aqui bastante do que a gente vai discutir. Talvez Resumiu mais, bastante mesmo. mais com profundidade. Porque você vê que é tão importante essa questão dos blocos que a gente acabou não entrando em polêmica nenhuma dos blocos. Nenhuma. A gente só explicou. Né? Então você ficou triste, né? Não vai ter polêmica. Até porque, então, vou fazer, gente, as polêmicas a gente traz para um próximo, né? E aí a gente quer também deixar aqui já um convite para acompanharem conosco aqui os próximos episódios, os próximos podcasts, que nós vamos também começar a trazer os blocos aqui, os presidentes aqui, para poder falar das suas realidades, para poder falar o que são as suas comunidades, como é que eles estão trabalhando o seu carnaval, obviamente divulgar também o carnaval deles, e não podemos esquecer que nós estamos falando de um desfile que vai acontecer uma semana antes do carnaval, na Vila Esperança, né, ao lado do metrô Vila Matilde, no quintal do metrô Vila Matilde. No dia 22. No dia 22, que só fala aí, Médio, fala aí. Será no sábado, dia 22 de fevereiro, e 23 de fevereiro, começando o primeiro desfile por volta das 17 horas, 16, 17 horas. Tá? E o detalhe, o bloco ele é tão alegre, que ele foi pensado também em terminar antes de terminar o transporte público. Para quê? Para o público vir participar também. É totalmente participativo e não podemos esquecer no local, que é na Vila Esperança, na Rua Alvinópolis, né? Como eu falei. Próximo ali ao metrô. Próximo não é. Dentro do metrô, vamos dizer assim. Eu acho que a gente podia também depois deixar uma caixinha de pergunta para que se algum internauta tiver dificuldade, até para interagir com a gente. Tem dúvidas sobre o que é bloco, sobre regulamento de blocos, sobre a composição de blocos. Mande pergunta aqui para nós que o presidente Nenê responde sozinho. Vamos encher a caixa dele de perguntas. Ele quase não tem nada para resolver até o carnaval, tá tudo tranquilo. Ele tá com muito tempo livre. A intenção aqui do nosso podcast justamente é para poder explicar, como eu já falei, não sendo repetitivo, explicar o que são os blocos de fantasia da UESP, o que é esse concurso que é maravilhoso, que cada vez mais como eles estão absorvendo a ideia do que é bloco, obviamente o espetáculo acaba sendo mais evidente. Então, eu gosto sempre de falar que uma coisa é ter o sambódromo, uma coisa ter o sambódromo para o Brasil afora. Outra coisa é você construir um sambódromo num bairro, e aí que se torna algo grandioso para a estrutura de um bairro que não se prepara para isso, e vem um desfile dos blocos, como eles fazem esse desfile, e passa nessa pista. É um espetáculo maravilhoso. Então a gente não pode deixar de convidar as pessoas para acompanhar esse desfile. Novamente, dia 22 e 23, correto? 22 e 23 de fevereiro. De fevereiro. Aproximadamente das 16 horas já tem bloco desfilando. Já estamos já com os blocos iniciando, desfilando. E aí a gente convida a todos, porque tudo que nós estamos conversando aqui não adianta nada se eles não fizeram o papel deles lá na pista, que vai ser, tenho certeza, um grande espetáculo. Mas já vamos preparar aqui. No próximo a gente vai começar já a trazer, no próximo podcast nós vamos já trazer alguns, não vou divulgar ainda, porque a gente vamos verificar quem serão os primeiros blocos que vão participar. E obviamente porque precisa preparar eles para poderem vir, que eles estão aí cheios de tarefas, o carnaval está chegando. Nós estamos aí já daqui a pouco batendo no final do ano, eles estão malucos, né? Mas se preparar, trazer conteúdo, discussão, e talvez não, com certeza, toda vez que tiver, vamos trazer, nós temos hoje 12 blocos no grupo especial e 6 blocos no grupo de acesso.
talvez trazer 2 por vez, mas toda vez que tiver um bloco, tem que estar um de nós aqui para poder essa discussão ser alimentada também com eles, tá? Então, fazemos esse convite e aí quero deixar que cada um de vocês dê aí a sua contribuição de despedida aí para nós, e foi bacana a discussão, mas gostaria que vocês se despedissem dos nossos amigos e amigas que estão em casa aí. Uma boa noite a todos. E eu deixo também aqui, Nenê, já como despedida, o convite para quem quer ver o que vai ter um pouco da alegria no desfile. Entra no YouTube da UESP, que o clipe do Samba Tema já está lá disponível. Então você vai ter mais ou menos uma noção dessa alegria. Tá? E aí, Smedley, como estão disponíveis os samba temas e os sambas enredo da escola de samba, inclusive ele pode comparar, consegue fazer o comparativo do que é o samba tema e o que é o samba perfeito. Maravilha, Smedley. Tá bom? Demis, Roberto, por gentileza. Bom, queria agradecer o convite mais uma vez. Eu falo pra caramba, então já vão se acostumando comigo. Faço minhas as palavras do Smedley. Acho que vocês que estão nos ouvindo, vai lá no YouTube. Não só no YouTube, mas também pode ir em todas as plataformas, Spotify. Não ganho dinheiro nenhum para fazer propaganda de Spotify, mas Spotify, Deezer, Apple, enfim. Os sambas, temas e os sambas enredos já estão disponíveis, então escutem, compartilhem, curtam o Carnaval da UESP. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vem pro Carnaval do Povo. E também no YouTube nós temos os clipes dos grupos do grupo especial de blocos. Grupo especial de blocos de fantasia e do acesso de blocos. O acesso de blocos. O acesso de blocos também. Olha, que eu ia falar dos clipes ao vivo que os blocos especiais fizeram maravilhosamente, e também o grupo especial de bairros das escolas de samba. Mas todas as escolas de samba da UESP e os blocos têm o seu clipe. Então procure também no YouTube. Danilo, por gentileza, seu boa noite aí pra gente. Boa noite, gente. Espero ter contribuído com um pouquinho aqui de informações, com a rouquidão também, né? Lembrando a todos que os blocos fantasiados da UESP são algo que não tem no território nacional. Só nós produzimos esse desfile. Antes de você vai se divertir, você vai entrar na Catarse, porque está todo mundo trabalhando com a Catarse. Perfeito. Né? E você vai ter a percepção que você está atuando em algo inédito no Brasil. O carnaval deste ano, eu já digo hoje, será o maior da história. Perfeito. Pelo trabalho que a gente percebe dos blocos, certamente será o maior desfile que a UESP e que os blocos produziram na história. Tenho certeza disso. Venham para o desfile. Quem não vier vai se arrepender. Depois dessa fala do Danilo, quem não vier para Vila Esperança no Carnaval, bom sujeito não é. Edu, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer ao Raoni e toda a equipe, né, pela recepção maravilhosa aqui. Vocês não estão vendo, mas eu não paro de comer aqui, que está tão bom. O importante também é que vocês vão prestigiar, né, não só o desfile, mas tem que ir para a quadra, que é bloco de quadra. Quem ensaiar na rua vai prestigiar na rua, entendeu? Comece a se envolver, você vai ver que a coisa é tão contagiante que quando você vê já está na avenida juntamente com o bloco da sua comunidade ou dos seus amigos, entendeu? Isso é muito legal também. Maravilha, Edu, obrigado. Eu quero terminar aqui a minha despedida também fazendo um convite, porque em fevereiro, no começo de fevereiro, nós teremos, final de janeiro, começo de fevereiro, teremos aí o Miss UESP, convidar todo mundo para acompanhar o Miss UESP, e aí na produção aqui do meu amigo Eduardo Caetano, e aí vocês não podem também deixar de acompanhar, nós estamos fazendo lá, temos algumas surpresas esse ano, carnaval, para a Corte do Carnaval 2025 da UESP, vai ser maravilhoso. E, obviamente, agradecer a presença de vocês, meus irmãos, meus parceiros. Está faltando alguns aqui que poderiam estar discutindo com a gente, né? Alguns da diretoria, mas nos próximos a gente vai trazendo um por um aqui para poder discutir cada vez mais sobre os blocos de carnaval e mais para frente também sobre as escolas de samba. Smedley, Francisco Júnior, Demis Alberto, Danilo Ferreira, Eduardo Caetano, obrigado pela presença, e aí pessoal da técnica aí, obrigado também, mais uma vez agradecendo a Aline também que está ali, o pessoal aí nos ofertou esse espaço maravilhoso aqui para a gente poder falar de carnaval, falar dos blocos de fantasia da UESP. Presidente Raoni,
muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vem conduzindo à frente do Bloco Carnavalesco Chorando da Tia G. E logo estaremos mais aí com discussões. Os blocos aí, ó, fica ligado, hein? Tamo junto.